foi preso por quê? Bom, bispo, até os meus 27 anos eu tinha uma vida normal. Eu era uma pessoa de família, trabalhava, um rapaz trabalhador, trabalhei até em 2 multinacionais, mas através da separação dos meus pais, eu vim virar cabeça. Através de certas amizades, comecei a beber, a usar droga, a me prostituir e fazer o que não prestava. Então foi até um momento que eu cheguei ao crack, comecei a usar crack, saí dessas empresas, comecei a praticar vários delitos para manter o meu vício. E foi em um desses delitos que eu vim ser preso e condenado a 13 anos de prisão, onde eu vim ficar 7 anos e 4 meses. E esse teu encontro com o Deus de Gideão foi na prisão? Sim, senhor. Como é que foi? Foi na casa de detenção de São Paulo. Vou frisar para o senhor que essa revolta dentro de mim já vem muito tempo. Até mesmo, bispo, porque chegando lá eu ainda consegui ficar 3 anos, como o senhor terminou de frisar, administrando meus problemas. Morava numa cela com 19 pessoas, uma cela que media 3 por 7, comia o resto que o sistema prisional dava, apanhava, era humilhado, porque até mesmo eu fazia uma parte de uma facção que age nos presídios, não diretamente, mas indiretamente. Então era assim, quando a gente estava por cima era tudo bem, mas quando entrava o choque, tinha blitz na cadeia, a gente era os visados. Então eu cheguei a perder dente, eu cheguei a comer comida estragada, cheguei a ir para uma cela forte, onde jogaram vários medicamentos e eu vim tomar todos e quase morri. Minha revolta de ter perdido meu pai também lá dentro, só entendeu? Ser abandonado por aquelas mulheres, entre aspas, que falavam que gostavam de mim. Que situação, né? E como é que chegou o trabalho da IURD até o senhor lá dentro? Como é que foi? Ele já existia e o senhor resistia? Ou logo que o senhor tomou ciência, o senhor abraçou? Ó, pastor, já existia, bispo, o trabalho lá. Mas eu, como era cego, era um perseguidor. Porque até mesmo quando eu estava nas quadras, estava usando droga ali, fumando maconha, tudo, o pessoal vinha me evangelizar com jornal. E eu falava para eles, vocês roubaram, mataram, agora vem falar de Deus para mim? Sai fora. Muitas vezes eu resisti. Até um dia que um rapaz, de tanto ele insistir com o jornal, eu peguei esse jornal. Ele falou, rapaz, eu quero conversar com você. E eu dei ouvido para ele. E naquele momento, o bispo, eu creio que Jesus, lá de cima, olhou para mim, ali naquele presídio com 4.700 presos. Olhou para mim e falou, não, é você que é o meu escolhido. Então naquele momento eu dei ouvido. Fui no atendimento para uns pastores, conversaram comigo. Eu cheguei na cela, bispo, durante o dia eu era o leão. Mas quando eu chegava dentro da minha cela que eu deitava, eu fechava o quieto, que a gente fala que é um reservado onde a gente dorme, eu começava a chorar. A solidão vinha o desprezo, a saudade. E eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Foi aonde que eu nem sabia orar, mas sim orar. Rezar, né? Que a gente fala. E eu me revoltei. Naquela noite eu me revoltei. Isso aí aconteceu dia 4 de março de 2001. Quando foi dia 5 de março, eu fui lá no setor onde tinha um pessoal que comanda os presídios hoje, né? A facção, e falei que não queria mais fazer parte, que eu ia sair do setor da cozinha e que eu não queria mais aquela vida para mim. E a resposta que eu tive foi essa: vê bem o que você quer. Porque amanhã ou depois, se você vir voltar a fazer o que você fazia, a gente vai te pegar. Mas eu já tinha uma certeza dentro de mim que era aquilo que eu queria. E daquele dia em diante, bispo, eu coloquei uma revolta dentro de mim, que passou um dia só, eu já pedi para o pastor me batizar. Falei, não, eu quero esse batismo. Comecei a buscar, não foi fácil, foi muitas lutas, mas graças a Deus o trabalho, o pessoal que fazia lá, tinha homens que eram mais revoltados do que eu. Porque eu ouvi de boca de pastor dentro do presídio que eu falava, meu Deus, se eu estiver no mundo, eu pego esse cara. Porque pastor chegava lá e falava pra mim assim, ó, bispo. Corajoso, né? Você não é valente pro mundo? Pô, seja valente pra Deus, que você vai ver onde Deus vai colocar. E eu dei crédito. O senhor não entendeu nada. Falou, que tipo de crente é esse, né? Justamente. Que chega aqui falando grosso, me mandando tomar atitude, me mandando ser homem. Verdade. Se por muito menos há um tempo atrás eu pegava um cabra desse e esgoelava ele. Justamente. Isso até me permite, foi um bispo lá no presídio, o bispo Biratã. E eu fui encarregado de buscar ele nos primeiros portões, que atravessava os portões com jornais, para chegar até o galpão que era a igreja.
E um dia ele me encurralou no canto. Falou, rapaz, eu vou falar um negócio pra você, ó. É de Deus. Se você pegar firme com esse Deus aqui, você vai arrebentar. Não importa. E eu vou te ensinar. Primeiro você busca nascer do Espírito Santo. Porque você, nascendo do Espírito Santo, tudo que você vir escrever aqui dentro, o tempo que você está aqui, chegar lá fora vai se cumprir. E o profeta de Deus falou e eu dei ouvido. Muitos pastores estavam comigo, muitos bispos estavam comigo, mas eu já vi pessoas ir de liberdade 3 vezes e voltar. E eu falava, tá amarrado isso daí, até mesmo, bispo, porque quando chegava tinha problema, ia para dentro da igreja. A igreja virava um refúgio. Uma caverna. Uma caverna. A igreja virava para eles uma caverna. E eu falei, não, tá amarrado, porque no dia que eu sair daqui, nunca mais eu ponho o pé nessa caverna. E pastor, eu vou falar para o senhor, teve um momento muito difícil, porque assim que eu me converti, esse mesmo bispo chegou para mim e falou, ó rapaz, você tem que tomar as atitudes certas, que é servir só o Senhor Jesus. Então tinha uma moça que ia me visitar, e chegando lá, sabe o que ela falou para mim, bispo? Eu vou te falar agora, eu gosto de você como você era, então você vai escolher agora, ou eu ou a igreja. Eu falei, não, tudo bem, depois eu vou te escrever, eu te falo o que eu vou escolher. Quando foi na segunda-feira, eu fui e arranquei o nome dela do meu hall de visita. Então não tinha visita familiar, eu não tinha visita da minha esposa, e o que estava escrito na palavra de Deus se cumpria. A família da fé se tornou minha família. Você entendeu? Legal, né? Os pastores chegavam lá, ó Edivaldo, vamos nessa fé, nós começamos a evangelizar, ganhar almas para o Senhor Jesus lá dentro, até que veio minha revolta, que eu fui transferido para o Mato Grosso. Já estava difícil, já pensou 900 quilômetros daqui da capital, e eu fui nessa fé. E chegando lá, bispo, eu já estava até com 1 ano, eu creio, que eu já tinha me convertido. Se voltado para Deus. Se voltado para Deus. E o que aconteceu? Só para a gente vai chegar lá nos finalmente, mas depois da tua conversão sincera dentro da cadeia, você ficou mais quanto tempo preso? Eu fiquei mais 4 anos. 4 anos. 4 anos. Isso é que é forte. Isso é que é forte. Você vê que a libertação das grades, ela não foi súbita, mas do mal foi instantânea a partir do momento que ele tomou uma atitude de fé. E é isso que eu queria falar para você, mãe, que de repente está preocupado em tirar teu filho da cadeia, mas não das garras de quem colocou ele lá. E quando você ouve falar de fogueira santa, você retrocede, você recua. Por quê? Porque algum advogado disse para você que se você arrumar uma boa grana para ele, ele tira teu filho. Só que se ele tirar teu filho das grades, mas não tirar das garras de quem colocou lá, sabe o que vai acontecer? Você vai perder teu filho. Porque ele vai sair das grades de ferro, mas não das grades espirituais, e vai fazer besteira de novo. Como a mãe, lá no Rio de Janeiro, que o advogado parece que pediu 50 mil a ela. No desespero, ela vendeu um apartamento de 600 mil por, acho que 150 mil reais. Pegou 50 e deu na mão do advogado. Na mão do advogado. Resultado, isso foi numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, o advogado chegou e entregou o filho a ela. E no domingo, ela o estava enterrando. Por quê? Porque o filho saiu da cadeia, não passou 2 horas em casa e foi cometer um assalto. Para azar dele, foi assaltar um policial militar reformado, um oficial reformado. O cidadão reagiu ao assalto e quando ele gritou para o cidadão, perdeu, o cidadão disse para ele, quem perdeu foi você. E descarregou uma pistola nele e o matou. Brincadeira. Então você vê, o filho é preso na sexta, ela vende no desespero, por uma bagatela, um apartamento, dá 50 mil na mão do advogado, o advogado aparece com o garoto de volta, no sábado de manhã, e no mesmo dia ele vai cometer um assalto, morre e ela enterra ele no domingo. As e ela o grades da enterra no alma domingo. não foram quebradas. Não, eu estou falando isso porque existem mães nos ouvindo agora que estão nessa encruzilhada. Entre depositar todo o sangue dela onde? No altar. No altar e pegar esse dinheiro e dar na mão do advogado de porta de cadeia para tentar tirar o filho dela das grades de ferro. Verdade. Mas não das garras de quem o colocou lá. Ele vai fazer tudo de novo. Você vê o que Deus fez com ele? Foi Deus que permitiu que depois da conversão sincera dele, ele ainda ficasse mais 4 anos preso. Isso é muito forte, rapaz. Poxa. E quando o senhor estava perto de sair, é transferido para o Mato Grosso. O senhor tinha todos os motivos para questionar o Deus que o senhor se entregou. Mesmo sabendo que o senhor tinha uma pena de 13 anos pela frente. Mas a gente espera um milagre.
E o milagre dele não veio da noite pro dia, não. Não veio. Mas veio pelo sacrifício. Eu vou falar para o senhor bispo, até mesmo porque esses 4 anos, diante da minha conversão, do meu encontro com Deus, foram os 4 anos piores da minha vida. Porque dentro de um presídio, você servia o mundo, você começa a falar de Deus. E vinha aquelas pessoas que falavam, ó rapaz, na melhor hora aí, ó, que a bandeira baixar, nós vamos arrancar seu pescoço, vamos comer o seu coração. E eu não estava nem aí para que eles falavam não, pastor. Porque eu já tinha entregado minha vida para Deus. Então a entrega foi total. A entrega foi total. Mas o que aconteceu? Como eu estava frisando para o senhor aqui, quando eu fui transferido para o Mato Grosso, eu cheguei lá, pastor, encomendado. Quando eu cheguei lá, teve uma recepção, né, dos funcionários, quebraram todos os meus dentes lá. Todos os meus dentes. Hoje, graças a Deus, eu tenho condições, replantei todos os meus O dentes. senhor já estava na igreja? Já estava na igreja. Dentro do presídio. O senhor já tinha se convertido. Já tinha me convertido. E recebeu de presente nessa transferência uma surra. Uma surra. Quebraram todos os seus dentes. Todos os meus dentes. É que nem o senhor falou, eu tinha M motivo para largar. Para falar, não, eu vivi uma vida boa antes de conhecer o trabalho da igreja, de conhecer o Senhor Jesus, e depois que eu vim conhecer, vem tudo isso em cima de mim, perdi mulher, perdi pai, minha família não ia me visitar, onde eu chegava eu era encomendado, mas eu tinha colocado algo dentro de mim, que era o Espírito Santo do Senhor Jesus. Porque, pastor, eu passei por tudo isso, e Deus é prova, eu nunca vi murmurar, oh meu Deus, por que isso? Oh meu Deus, por que aquilo? Até mesmo porque quando eu orava, Deus me dava força, me preenchia. E chegando, pastor, lá no Mato Grosso, lá em Dracena, eu comecei a assistir o testemunho, né? Porque aqui na capital, eu ficava mais na cela forte do que no convívio normal. Porque até mesmo eu passei quase 2 anos sem ver a luz do sol. Você entendeu? Mas aí eu falei, agora eu vou por tudo ou nada. Eu comecei a costurar a bola. Saí da cozinha, do setor da cozinha, fui costurar a bola. Lá você via 3 alimentações. O sol no Mato Grosso, ele dá 45 graus e no frio ele dá 45 abaixo de 0. E o meu sacrifício primeiro que eu fiz foi sacrificar 2 alimentações. Se eu tomasse café, eu só ia tomar café 24 horas do outro dia. E eu vendia. O senhor vendia a comida? Vendia, trocava pelo maço de cigarro, que era a moeda da cadeia. E o que eu fiz? Eu fui pro altar. Eu fui pro altar dentro do presídio. Ou seja, um corajoso, um macho, levou o envelope da Fogueira Santa para o senhor dentro do presídio. Não, senhor. Eu fiz o meu envelope. Ah, o senhor fez o seu envelope? Eu fiz o meu envelope. Isso é que é bacana. Eu fiz o meu envelope. Isso é que é legal. O que eu peguei das mãos desse pastor foi só uma autorização que ele trouxe do diretor, qual o diretor deu na mão dele, para me assinar, para ele tirar aquela quantidade e levar no altar. E não pus pedido nenhum, porque o pedido já estava dentro de mim. Nascer do Espírito Santo. E passando 6 meses eu vim ter esse encontro com Deus. E eu não parei. Dentro da cadeia? Dentro da cadeia eu não parei. Só um minutinho, quem tem que aproveitar esses ganchos? Tá vendo, amigo? Você, me perdoe, eu vou até, dá licença. Você que tem as costas assim, ó. 1 metro de costa, larga, forte, robusto, cheio de saúde e livre. E que fica dando desculpa pro altar. Se um presidiário conseguiu gerar o sacrifício dele, considerando as suas limitações, você me perdoe. Falta de recurso não tira ninguém do altar. O que tira uma pessoa do altar é falta de revolta. Ela não está revoltada bastante ou então não está revoltada nada. E falta de disposição para fazer isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Vou até ficar de pé para mostrar. Segura aqui, Edson, o microfone para mim. É isso aqui que tira uma pessoa do altar. Falta de revolta e ódio bastante da situação e de disposição para fazer isso aqui, ó, para arregaçar as mangas. Porque você viu o que ele fez? Dentro da cadeia, ele gerou o sacrifício dele. Não pegou envelope, ele fez o envelope dele. Fez o envelope de quê? Fiz um envelope com uma folha de caderno. Folha de caderno. Sim, senhor. Você preparou o teu envelope numa folha de caderno. Preparei. Pedido você não fez. Nenhum. Olha Pedido só. do Senhor Jesus já sabia. Já sabia do que se tratava. Isso aí, usou inteligência. E construiu o voto dele como? Pegando o alimento que era para comer e trocando isso, vendendo isso. Se ele tomava café, o almoço e a janta, ele não comia. Sacrifício extremo mesmo. E ele pegava aquele dinheiro e colocava onde? No envelope. No envelope. Que coisa forte. Quanto tempo, quantos dias você levou gerando o seu sacrifício? Eu fiquei, eu creio, lá no presídio 11 dias, até mesmo porque eu vim perder tanto peso que com essa mesma altura que eu tenho de 1,92, eu cheguei a pesar 49 quilos. Que isso? E eu costurava a bola, eu costurava a bola desesperadamente
E eu dormia 1h30, 2 horas por noite. E nos olhos das pessoas do mundo, eu tava chapando, eu tava ficando louco, mas eu já tava louco mesmo. Louco de fé. Louco de fé. Tava louco. É Tava muito louco. forte. Tava louco na fé. Aí você gerou o sacrifício lá dentro. 11 dias depois, como é que você fez para cumprir o voto? Porque, de repente, a Rede Aleluia, ela tá nos presídios. Sim, senhor. Tem gente ouvindo a gente agora em tudo que é presídio do país e até fora. E eles falam assim, mas meu Deus, como é que eu vou cumprir esse voto? Como é que fica? Eu mandei pipa pro diretor. Pipa é um bilhete que a gente fala, né? Passa pela faxina. E mandei. Mas eu mandei tanto bilhete pra ele, porque ele não me respondia. E eu tava revoltado. Eu falei, não, esse voto tem que ser cumprido. E no dia que ele me chamou para dar autorização pro pastor vir sacar esse percurso que eu tinha, ele falou, rapaz, você vê se você não me enche mais o saco. Vê se você não me enche mais o saco, porque senão eu vou te pôr no castigo. Falei, amém, nunca mais o senhor vai me ver na frente do senhor. Porque, pastor, bispo, passando poucos dias, esse foi um dos primeiros votos, passando poucos dias, porque até mesmo quando eu tive encontro com Deus, fazia assim, passava um mês. Fazia assim, passava um ano. Fazia assim, 2 anos. Quando chegou no 4º ano que cantou Minha Liberdade, eu nunca tinha visto mais aquele diretor. E eu falei, agora é a hora. Porque eu servi meu Deus, então agora eu posso chegar e cobrar dele. Porque, bispo, eu chegava no banheiro da cela, eu ponhava um banquinho e eu começava a falar com Deus. Ó, o senhor me tira daqui, ou o senhor me mata, mas eu quero viver para ver as tuas glórias. E quando eu vi, o funcionário estava lá na porta, no quadradinho, falando, nós temos que levar aquele cara lá para enfermaria que ele tá chapado. E eu falei, não, eu vou nessa fé. E quando eu saí, bispo, não foi fácil. Não foi fácil. Quando eu saí com 2 camisas, uma bermuda e um par de chinela. Eu trouxe do presídio. Você estava resumido a isso quando saiu da cadeia. Sim. E quando eu cheguei, eu pensava o quê? Que eu ia chegar, como eu era o velho homem, o Edivaldo, o magrão, né? Ia chegar com o Edivaldo, eu ia ter o carinho de todos, aquelas pessoas que falavam que gostavam de mim, que me amavam, iam me ajudar. Eu tinha isso dentro de mim. Mas só quando eu cheguei, da minha família, eu já ouvi que eu tinha tido uma lavagem cerebral. Que o que eu viesse conquistar, eu ia dar para a igreja, ia dar para o Bispo Macedo. Mas só que quando eu cheguei, que eu fui os primeiros dias na igreja, eu não tinha nada. É como o Senhor frisou. Eu era uma fruta vencida, um alimento vencido. Eu era podre, eu não tinha nada. E ele ia me roubar o quê? Ia perder o quê? Ele ia me roubar o quê? Porque até mesmo, quando eu cheguei, o carinho que eu tive foi do pessoal da igreja. Não, vem aqui, seu Edivaldo, nós vamos te ajudar, não dando nada para mim, porque eu nunca pedi nada para ninguém. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos estar aí orando pelo Senhor, vamos dar força, e o Senhor vai ver, o Senhor vai arrebentar. Eu falei, eu creio. Mas é que nem o senhor frisou aqui, eu regalei os braços e fui para cima. Bispo, eu bati mais de 10 mil portas. Deus é prova disso. Recebi 10 mil não. Até no primeiro instante, não, tá bom. Mas quando falava que era ex-presidiário... As portas se fechavam. Eles falavam para mim, tá amarrado, some daqui. Eu falei, vocês vão me ver ainda grande. Colocava isso dentro de mim. Vocês ainda vão me ver grande. Hoje, desde o dia em que o senhor abraçou a fé para cá, quanto tempo faz? Faz 12 anos, vai fazer dia 5 de março. O senhor vê que Mas até livre da cadeia o senhor está? 5 anos e Há meio. 5 anos e meio. Isso. Então, hoje, 5 anos e meio fora da prisão, 10, 12 fogueiras santas depois, quem é o seu Edivaldo que está falando comigo aqui agora? O que mudou de lá para cá? O senhor saiu da cadeia resumido a quantas roupas? 2 bermudas, uma camisa e um chinelo. 2 bermudas, uma camisa e um E chinelo. rodado o chinelo, hein? Hoje, quem é o senhor? O que o senhor conquistou? O que o senhor tem? Eu vou falar para o senhor por detalhes que é muito importante. Aquela moça, qual eu tirei do meu house lá, eu até conheço ela é do meu bairro. Deus preparou uma moça de Deus para mim. A minha esposa Fátima, que eu amo ela, de paixão. Amo ela. O meu casamento veio do altar. 6 meses sem tocar nela, sem beijar. Casamos. Tem um casamento abençoado. Aquela pessoa que morava numa cela de 3 metros por 7, hoje eu tenho uma casa, está segurada no Itaú em R$1 milhão. 750 metros quadrados, eu e ela se perdem. Ela até reclama. Ela até reclama. Hoje eu tenho meus carros. Eu estou com o meu carro no estacionamento aí, que vai dar uma quantia alta. Eu tenho o meu em casa. Você entendeu? Eu vou chegar mais longe ainda. Hoje eu tenho um pré-contrato assinado no Litoral Norte de uma casa de 400 a 600 mil.
que eu vou tomar posse. Já tomei posse em nome do Senhor Jesus. Agora em janeiro, eu já vou abrir a minha firma. Eu já tenho contratado 2 caminhões que vai chegar, 2 HR. Hoje o senhor trabalha com o quê? Qual é a função Eu estou do no senhor? ramo têxtil, né? A minha esposa, frisando bem, que ela me convidou para ir trabalhar com ela. Eu fui lá, cheguei lá, falei com o patrão dela quem eu era. Hoje nós fazemos a diferença na empresa. O senhor é representante comercial. Sim, senhor. Em Hoje, altíssimo nível, em né? altíssimo nível, Para as graças a pessoas Deus. entenderem. Quando um presidiário sai, ninguém quer dar a ele um salário mínimo. Sim, senhor. Na fogueira em que o senhor foi ao extremo da revolta para conquistar coisas grandes, mas naturalmente sua vida já tinha mudado, porque ninguém coloca isso no altar se não for um vencedor. Sem dúvida. Quanto foi que o senhor colocou no altar? Deixa eu só falar um negócio pro senhor aqui, para as pessoas entenderem. Quando eu estava com 8 meses na igreja, nós já tínhamos conquistado um terreno na praia de 300 metros quadrados. O que aconteceu? Quando veio a fogueira santa, eu chamei a minha esposa, ela tá me ouvindo, para orar meia-noite. Mas ela não sabia, eu já tinha vendido esse terreno. Porque Deus já tinha pedido, porque ela falava assim, ó, nós começamos a ganhar dinheiro, então vamos construir uma casa para a gente descansar. Para a gente descansar, mas o Espírito Santo falava dentro de mim, isso não é ainda o que eu quero te dar. Não é o que eu quero te dar. E eu vendi, quando foi meia-noite, nós oramos. Aí eu falei para ela. Aí ela falou, é? Aí porque eu já tinha aquilo dentro de mim. Nossa, 8 meses ela já vai se separar de mim, vai falar que eu tô louco também. Ela arrancou, pastor, a aliança da mão dela, pegou umas economias que a gente tem, colocamos no envelope. Antes de chegar o dia do voto, antes a gente subimos e colocamos esse terreno. Doeu. Era o primeiro bem que eu tinha. Mas doeu, mas tinha que doer mesmo. E aí, que nem eu falei pro senhor, Deus me deu essa casa, me deu os carros. O penúltimo salário mínimo, que foi o antes da Fogueira Santa do Espírito Santo, só eu e Deus sabe disso. Eu coloquei 200 salário mínimo. Mas eu chorei, pastor. Mas espera aí, explica para as pessoas entenderem. O senhor colocou 200 salários mínimos aonde? Em que caixa forte? Em que cofre? O senhor colocou aonde isso? Eu coloquei da onde sai o meu tudo no altar. Ah, tá. O Da senhor onde devolveu ao altar o que o altar te deu. Sim, senhor. E o senhor colocou 200 salários mínimos no altar. 200 salário mínimo. E na última do Espírito Santo, eu não tinha condições, porque eu só ando na dependência de Deus. Aí eu tinha uma Blazer. Aí eu fui, vendi e coloquei. Hoje eu tenho um estilo lá embaixo que vale 60 mil.